Olá, meus irmãos. É um prazer muito grande poder me dirigir a vocês. Sempre tenho saudades, eu oro sempre, quase todos os dias tenho orado por vocês. Tenho acompanhado alguns irmãos que têm tido a oportunidade, né, de estar comigo semanalmente, entre eles o Canudilho, o irmão Alberto, o Betinho, a dona Natália. Eles estão normalmente comigo, a Sandra também, né? E até os filhinhos dela aparecem também comigo ali, o, a Neide, e sinto falta de alguns outros irmãos que no início estavam junto com amigo, mas por alguma razão, como o Nelson, né, não tem podido por causa da internet e tudo. Sinto muita falta de vocês e gostaria de quando vocês puderem, né, aparecerem ou então ter uma reunião junto com vocês, de tempos em tempos, assim como agora estamos tendo esta oportunidade. Parabéns para todos vocês, parabéns para a Igreja Batista Fundamental, né? Vocês têm uma história e eu espero que vocês também vão amadurecendo na fé e crescendo até em número de pessoas. A carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho feito esse estudo já há bastante tempo, junto com a igreja que eu estou cuidando aqui no estado de Rondônia. Vocês falam província, né? É, e é por isso que eu escolhi o texto de hoje em Efésios, capítulo 4, que fala sobre a gloriosa unidade da igreja. E nós vamos tratar sobre o crescimento na unidade. Capítulos 1 a 3, eles lidam com a doutrina, nossas riquezas em Cristo. O capítulo 1 fala então sobre a igreja como o povo mais rico da história. Eu tenho seguido o esboço do pastor e escritor Warren Wiersbe. Sigo esse esboço, mas eu tenho feito alguma variação aqui e foi muito bom para mim e eu espero que seja bom para vocês também. O capítulo 2 trata da maior missão de paz da história, começando com Deus procurando a reconciliação com o homem. É ele que mandou o príncipe da paz a esse mundo e nos encontrou mortos em nossos pecados, né? E aí ele nos deu vida juntamente com Cristo. No capítulo 3, vemos o maior mistério de Deus na história, que é colocando o povo judeu, o povo escolhido de Deus no passado, desde Abraão, que ele fez um povo para si, para abençoar todas as famílias da terra. O povo judeu é um povo especial, mas tem o resto do mundo. E os gentios, então, são colocados agora junto com os judeus em um novo corpo, que é chamado o corpo de Cristo. Então, esses primeiros 3 capítulos tratam da doutrina, nossas riquezas em Cristo, enquanto agora o capítulo 4 até o capítulo 6 vão explicar o nosso dever, os nossos deveres, as nossas responsabilidades em Cristo. O capítulo 4 vai tratar agora da gloriosa unidade da igreja. E para entender essa unidade, nós devemos entender 4 fatos importantes. E nós vamos então falar um por um aqui. Primeiro, a graça da unidade. Você pode ver entre os versículos 1 a 3, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3, onde ele vai dizer para nós como essa unidade é preservada. Paulo não diz que criamos essa unidade, mas que essa unidade já existe, porém tem que ser preservada. Paulo lista então 4 virtudes que caracterizam a caminhada digna do cristão. Como andar de modo digno, né? Ele vai dizer agora como o meio para preservar então
essa unidade. Primeiro, agir com humildade, também com mansidão, com paciência, agir com um amor que suporta os irmãos, né? Essa é a maneira como o crente deve andar, deve ser nosso alvo, né? Buscar andar em humildade, reconhecer, né, que quem somos, ter uma visão correta de nós mesmos, e precisamos também ser mansos, não é ser fracos. Mansidão é ter poder sob controle, né? Talvez você pode dizer algumas coisas, mas não deve dizer aquelas coisas, então você se segura, né? Você pensa que pode agir de tal forma, mas aí você com mansidão aguenta, né? E isso é também tratar com longanimidade, é não se irar com facilidade. Longanimidade, um ânimo longo, né? Que vai levar ao próximo passo, então, suportar uns aos outros em amor. Não é só suportar, né? Tem que aguentar, não é isso. Mas é suportar em amor. Então, logo em seguida, daí, nós vemos Paulo falando sobre o fundamento da unidade dos versículos 4 a 6. O fundamento da unidade. Paulo não discute a unidade cristã sem antes falar do Evangelho. Capítulo 1 a 3. Paulo fala primeiro das doutrinas do Evangelho, né, para depois falar a respeito da unidade. A unidade cristã, então, é baseada, fundamentada na doutrina bíblica, na doutrina da Trindade. Em Deuteronômio 4, 6, nós lemos que Deus é um. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único, ela tem a ideia de unidade. Mesmo no Antigo Testamento, nós vemos várias inferências, né, a respeito de Deus ser mais do que uma pessoa. É um só Deus, ele é único, mas esse único trata de uma unidade. Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Desçamos, pois, a terra. E no Novo Testamento, então, nós temos uma revelação ainda mais clara, né, dessa trindade. Essa palavra não aparece na Bíblia, porém, a doutrina sim, né, que ela vai sendo desenvolvida e nós vamos entendendo, olhando então para trás, olhando a revelação no Antigo Testamento e a nova revelação do Novo Testamento, vemos então esse complemento, que Deus é um realmente, mas ele é formado de três pessoas eternas, três pessoas que têm a mesma glória, mas eles são divididos em ordem. Pai, Filho e Espírito Santo, assim é apresentado nas Escrituras. Porém, que nenhum contradiz o outro, e nenhum é superior ao outro. Eles, ou mais forte, ou mais glorioso, não. Os três juntos formam o que nós entendemos como Deus. São três pessoas em uma única substância, em uma única essência. Em Efésios capítulo 4, que nós estamos lendo ali, no versículo 4 fala um Espírito, no versículo 5 fala um só Senhor, no versículo 6 fala um Deus e Pai de todos. Então, Paulo nomeia algumas realidades básicas que unem todos os cristãos. Um só corpo, no versículo 4, a Igreja de Cristo, ela é supradenominacional, né? Não é só
uma igreja, organização humana, mas ela não é ela não é tanto uma organização, ela é um organismo, o corpo de Cristo. Ele também fala de um só Espírito no versículo 4, que é o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente. Ele diz ali uma só esperança no versículo 4, é a esperança do glorioso retorno de Jesus. Ele também diz um só Senhor, versículo 5, né? Somos submissos ao Senhor, devemos ser submissos ao Senhor, e então podemos ser capazes de andar juntos, caminhar juntos. Ele vai dizer uma só fé. Esse é o fundamento da unidade, né? Baseado na fé, na palavra de Deus, o conteúdo da verdade em que nós acreditamos, uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos e devemos batalhar por essa fé, né? Então a unidade tem que ser baseada na verdade revelada das Escrituras. Ele também fala de um só batismo no versículo 5. Esse aqui é o batismo do Espírito no corpo de Cristo. Paulo diz que todos nós fomos batizados por um Espírito formando um corpo, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E depois ele diz, um só Deus e Pai. Ele é sobre todos, age através de todos e ele está em todos. Não que Paulo esteja falando genericamente que todos os homens são filhos de Deus, mas todos que fazem parte dessa unidade, o corpo de Cristo, é que então são os filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A pessoa precisa receber Cristo, receber o Evangelho, aí vai fazer parte do corpo, e todos desse corpo são, então, os chamados filhos de Deus. O próprio apóstolo João, ele fica admirado em poder ser chamado filho de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Então, chegamos para os dons da unidade. No versículo 7, Paulo está passando daquilo que todos os cristãos têm em comum ao que difere um cristão do outro, que são os dons espirituais. Os dons são dados para unir e edificar o corpo de Cristo. Elas são habilidades, né, dadas aos crentes para servir a Deus e seus irmãos, de tal forma que Cristo seja glorificado e os crentes então serem edificados. Vejamos aqui esses aspectos importantes. Primeiro, todo cristão tem um dom, né? Deus deu dons aos homens. Segundo, há uma grande variedade de dons. Você vai observar isso no versículo 8. E terceiro, o Senhor é soberano na distribuição dos dons. Precisamos fazer um estudo mais longo sobre esse assunto, como descobrir e desenvolver seus dons, mas aqui a resposta está naquela comunhão na igreja, na unidade, né? E aí o Senhor é glorificado e Ele é soberano, né, na distribuição dos dons. Em Efésios 4, não era propósito do apóstolo Paulo aprofundar nesse assunto, quando ele fala que ele subiu às alturas, né, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Só uma pincelada rápida aqui, o que eu creio, né, quando trata desse assunto. O lugar dos mortos era chamado então Hades, e quando as pessoas morriam, os justos iam para um lugar chamado Seio de Abraão, também chamado Paraíso, e os ímpios iam para esse lugar chamado Inferno, Sheol, né, que é uma
prisão. E quando Jesus conta a história do rico e o Lázaro, eram duas pessoas reais, ele menciona um pelo nome, e alguns insistem em chamar isso de parábola, mas o texto não diz que é uma parábola, ao contrário, menciona o nome de uma pessoa e está de acordo com muitos textos das Escrituras, que quando uma pessoa morre, se ele é um ímpio e ele não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, ele vai imediatamente para o inferno, que foi o caso daquele homem rico. Já o caso do Lázaro, não por ele ser pobre, porque tem muito pobre que é ímpio e tem muitos ricos que são salvos em Cristo Jesus pela graça e a misericórdia de Deus, né? Mas no caso ali, aquele homem morreu e ele foi para o seio de Abraão, né? E lá havia uma separação entre eles. Porém, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, ele menciona que o paraíso é o terceiro céu. Nós não queremos forçar a analogia, levar muito longe, é simplesmente dizer, né, que como um conquistador em um triunfo, né, ele recebe presentes para distribuir para os irmãos acompanharem. Primeiro o texto aqui de Efésios, né, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Então, essa linguagem é muito parecida com o Salmo 68, versículo 18, né, que é da onde Paulo tirou esse texto, mas ele fez uma pequena modificação no texto. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Esse é o Salmos, o Antigo Testamento. E Paulo usa esse versículo e faz uma analogia para o que está acontecendo no Novo Testamento, né? E ele vai então citar como acontecia o triunfo, que era algo fantástico, muito pomposo, e todos sabiam do que se tratava. Em 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa palavra triunfo tratava dessa cerimônia, quando o general conquistador trouxe, né, o seu exército e trouxe também os prisioneiros e trouxe também o despojo de guerra, e depois ele distribuía aquele despojo, aqueles presentes para as pessoas. No Efésios, capítulo 1, versículo 22, está escrito: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de Cristo. Jesus é o supremo chefe, né, o cabeça da igreja. O Deus Pai colocou tudo agora sob ele, né, e ele sobre todas as coisas. Também Colossenses capítulo 2,15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao despojo, triunfando deles na cruz. Precisamos perceber que o objetivo de Paulo é falar da unidade dos crentes e os dons que recebemos, então, para edificação uns dos outros e para crescimento da igreja local. Peço que abra sua Bíblia ali em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 a 8, nós lemos: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim glorioso. Esse texto de Coríntios, do capítulo 12 ao capítulo 13, tem muita instrução a respeito dos dons, mas infelizmente muitas pessoas preferem seguir a tradição, muitas pessoas preferem seguir a sua própria interpretação e tirando textos do contexto
E é por isso que nós temos tanta diferença denominacional hoje em dia. Já no início houve confusão. Pedro mesmo falou que Paulo escrevia algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpavam para sua própria perdição, né? E muitos irmãos, infelizmente, são instáveis, ignorantes, e pegam um texto e falam, é isso aqui, e não comparam com as Escrituras. Esse é um princípio de interpretação. Precisamos comparar as Escrituras com as Escrituras, e nós não podemos fazer elas contradizerem. E muito que vemos de pessoas que estão falando sobre dons, eles estão desobedecendo tais princípios. Então, versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas, e a outra, capacidade para interpretá-las. Esses eram dons bem atuais, bem importantes, que foram usados por Deus para estabelecer a igreja, para começar a igreja, como andaimes numa construção. Você precisa deles para poder edificar, mas uma vez que eles cumpriram o seu papel e uma vez que eles serviram, então é desnecessário usar aqueles andaimes e eles vão sendo tirados daquela construção. Esses são o que nós podemos chamar dons sinais. Todos eles mencionados aqui são 9 dons. Essa palavra de sabedoria era algo tão especial. Não que nós não tenhamos sabedoria hoje, né? Tem a sabedoria tanto do mundo quanto a sabedoria de Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas isso que está mencionado aqui era outra coisa. Era algo tão especial, tal como aquilo que foi dado para aqueles que construíram o tabernáculo. Era uma sabedoria extraordinária. Também o dom de conhecimento, ciência, né? Temos ciências hoje, temos cientistas hoje, mas o dom de ciência era um conhecimento que a pessoa recebia sem precisar estudar, né? E assim por diante, cada um. A fé é um dom de Deus. Ninguém pode nem ser salvo se não tiver fé, né? E a Bíblia fala que a fé em Cristo é um dom de Deus, Deus que dá. Como que Deus dá? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então está à disposição daqueles que ouvem o Evangelho, né, para poder crer. Mas o que é mencionado aqui nesse texto, esse dom, né, da fé era algo extraordinário, uma fé especial, né, um dom sinal. E assim, cada um que é mencionado aqui nesta lista, que são 9 dons. Continuando ainda o texto ali em 1 Coríntios capítulo 12, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, muita coisa aqui que nós estamos saindo um pouquinho de Efésios, né? Mas é importante olhar que em 1 Coríntios 12, o Espírito é visto como dotando os membros do corpo de Cristo com dons espirituais ou capacitação para um serviço variado. Lembrando que durante esse período não havia as Escrituras, então por isso alguns dons sinais eram usados ainda naquela época, porque as Escrituras não estavam
completas. E observa o versículo 13, em que nós não precisamos buscar uma segunda bênção depois da nossa salvação. Paulo diz ali que todos nós fomos batizados, né, em um corpo, mediante o Espírito. No Espírito, fomos batizados em um corpo. Todos nós, ele está conversando com uma igreja que, você estudando Coríntios, você observa que eles não eram muito fiéis. Paulo está escrevendo, ele escreve essas cartas para tentar corrigir vários problemas sérios. Paulo amava aquela igreja e queria corrigir os erros, mas ao chamar esses irmãos, ele chama eles de santos, santos em Cristo Jesus, que tinham recebido dons, e agora ele diz, todos nós fomos batizados em um só corpo, por um Espírito. Nós não precisamos de uma segunda bênção, já temos o Espírito Santo. Mais tarde, Paulo vai dizer, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O crente recebe o Espírito Santo no momento, então, da sua conversão. Já tem o Espírito, já é batizado no Espírito. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Estas coisas são os frutos do Espírito que Paulo menciona mais tarde lá aos Gálatas. Mas então, em Efésios capítulo 4, Paulo está falando agora sobre certos homens dotados, né, pelo Espírito. Mas antes de voltar lá, deixe-me terminar aqui essa leitura em 1 Coríntios capítulo 12. Nos versículos 25, ele diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então você pode imaginar se todos fossem um olho só, né? E aí ele pergunta, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo, né? Então, voltando para Efésios capítulo 4, versículos 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, lembrando que Paulo tinha acabado de falar, né, que quando ele subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas agora chega no versículo 11 e ele diz, ele deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então aqui, depois de já termos visto aqui a graça da unidade, o fundamento da unidade, os dons da unidade, então agora ele vai falar sobre esse crescimento da unidade, o crescimento da unidade, dos versículos 12 a 16. E ele fala que os objetivos aqui são bem claros. O primeiro, então, é o aperfeiçoamento dos santos. Os dons concedidos por Cristo têm um objetivo muito claro. O primeiro que ele menciona no versículo 12, né, é o aperfeiçoamento dos santos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa palavra aperfeiçoamento não se encontra em outra passagem do Novo Testamento. Essa palavra catartismos, né, aperfeiçoamento, mas o verbo correspondente a essa palavra, ele foi usado lá em Marcos 1,19, que quando os discípulos estavam consertando as redes, aí sim foi usada essa palavra, né? Aperfeiçoar, consertar, né? Também essa palavra foi usada
no grego para o ato de restaurar um osso quebrado. E na política, essa palavra era o termo usado para pôr de acordo facções opostas, fazer com que elas chegassem a um acordo. Então, essa palavra pode ter, então, o sentido de aperfeiçoar o que está deficiente na fé dos cristãos. Dá a ideia de levar os santos, então, a se tornarem aptos para o desempenho de suas funções no corpo, sem deixar, né, implícita aquela restauração de um estado desordenado. Nós fomos salvos por Cristo. Nascemos de novo, nascemos na família de Deus como crianças, né? Mas agora, na igreja, precisamos desse aperfeiçoamento, um amadurecimento, precisamos crescer. Então, o Senhor deu alguns homens, né, habilitados para levar os demais a um amadurecimento, para auxiliá-los a desempenharem bem também os seus próprios dons. Então, no objetivo bem claro que o apóstolo Paulo está falando ali aos Efésios, ele fala, precisa-se desse aperfeiçoamento, mas precisa também o desempenho no serviço. Olha só o que ele diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. A função principal, então, de pastores e de mestres não é fazer a obra, mas treinar os crentes para fazer a obra. Os próprios pastores têm que dar o exemplo. Os próprios pastores também são ovelhas de Cristo. Porém, o ministério não é feito apenas pelos pastores, mas para cada membro da igreja, que deve andar em unidade, reconhecer que é tão importante na comunidade, na igreja, né? E Deus tem capacitado, tem dado dons a você para trabalhar para o aperfeiçoamento e edificação uns dos outros. E Deus colocou alguns para pastorear, né, e cuidar para que todos desempenhem o ministério de acordo com a palavra de Deus. Lembra que Paulo já tinha dito a Timóteo, se eu tardar, saiba como você deve proceder na casa de Deus, né, que não é de qualquer maneira. Há qualificações para todas as funções e os ofícios bíblicos, né, e precisa ser seguido. A palavra grega que foi usada para serviço aqui é a palavra diaconia, né? Diaconia. A palavra para diácono é a palavra servo, de serviço. É usada aqui não para descrever a obra dos pastores, mas sim a obra de todo o povo de Deus, sem exceção. O trabalho da igreja não existe só na pregação, no ensino, mas também no serviço prático. Precisamos, irmãos, cada um de vocês, cada um se empenhar na diaconia, socorrer os necessitados. Agora, necessitados não apenas no sentido físico, na cura ou na situação financeira, essas coisas são importantes, essas coisas podem ser atendidas, mas especialmente no sentido espiritual, que é mais importante. Pessoas estão sofrendo, às vezes tendo dinheiro nas suas mãos, tendo trabalho, tendo tudo, mas estão sofrendo espiritualmente. E cada crente da igreja está envolvido, deve estar envolvido nesse trabalho. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 a 14, ele diz lá, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que vos presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então é necessário que os membros da igreja reconheçam aqueles que estão na liderança, pelo trabalho que realizam. Eles têm um trabalho, qual é? Presidir, pregar, o ministério da oração, o ministério da palavra, são
muito importantes. E eles devem se esforçar nisso, né? E devem ser considerados pelos irmãos dignos dessa honra, desse chamado de Deus, do trabalho que eles estão realizando. Mas nota agora o que Paulo vai falar no versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos. Mais uma coisa, muito importante, que vocês, irmãos, agora com quem Paulo está falando? Ele mencionou os pastores, mas agora está se dirigindo a cada membro da igreja. Vocês, irmãos, eu rogo, eu peço que vocês admoestem os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Isso é um ministério, esse é o serviço do ministério. Não é para o pastor simplesmente fazer as visitas, não é para o pastor simplesmente exortar. Vocês, irmãos, têm que ajudar aqueles que estão fazendo desordem, aqueles que estão, então, sofrendo, precisam consolo, são de pouco ânimo, precisam ser animados, que está fraco. É fácil dizer, pastor, você não fez isso. Irmão Canudilho, você não fez aquilo, né? É fácil criticar quem está na liderança, mas lembrando, o papel principal do pastor é treinar, dar o exemplo com certeza e pregar a palavra, mas esse trabalho deve ser feito por todos. Não é só ouvir a lição e esperar que ele faça tudo o que ele acabou de ensinar. Ele está ensinando para que cada membro possa realizar a obra do ministério. E sejais pacientes para com todos. Ele falou então os objetivos claros ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço, mas também a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, essas evidências do crescimento espiritual na igreja podem ser vistas em 4 aspectos. É importante você observar isso, né? Que a finalidade do exercício dos dons é a edificação. Mas eu quero que você observe essas evidências. Em primeiro lugar, né, a maturidade espiritual ou semelhança com Cristo, versículo 13. Vamos ler junto comigo ali, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Deus deu pastores e evangelistas, né? Eu não entrei na questão de explicar apóstolos, profetas, porque eu creio que essa é uma categoria que Deus deu para a igreja, para o início da igreja. Eles cumpriram o seu papel e com o tempo foi deixando de ser necessário, mas pastores e evangelistas ainda são necessários, e a razão que Paulo diz é até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando será isso? Eu penso que é só lá no céu, né? Ele diz ali, no pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando será isso? Também será lá no céu. Então, até lá nós precisamos estar unidos e trabalhar junto com aqueles que Deus tem dado à igreja como seus pastores. Até que cheguemos à perfeita varonilidade, à maturidade, né? Isso também será no céu. Quando chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo, quando será isso? Também será no céu. Então, durante todo esse período, nós temos que ter esse alvo de crescimento, de maturidade. Não chegamos lá ainda, então vamos continuar, né? Até que estejamos lá no céu. O outro aspecto muito importante, a estabilidade espiritual, o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Infelizmente, muitos crentes são inconstantes como crianças. Não têm estabilidade espiritual nem estabilidade emocional.
nós naturalmente devemos ser semelhantes às crianças em sua humildade, inocência, né? Jesus falou que a gente tem que ah, imitar elas, mas não em sua ignorância ou sua instabilidade. O crente maduro, né? Ele não é jogado de um lado para o outro por qualquer novidade que apareça, né? Novidade espiritual que surge aí no mercado da fé. Há crentes que vivem embarcando em todas as ondas, qualquer novidade, né, que estão pegando a igreja, e eles jamais se firmam na palavra, na verdade. Vivem atrás de experiências, e daí eles não têm aquele discernimento para identificar os falsos ensinos. Os modismos, tem tanto modismo, né, que vem e vão. Novidades religiosas, infelizmente muitos crentes são assim. E em terceiro lugar, né, seguir a verdade em amor. Maturidade, estabilidade, seguir a verdade em amor. É o que Paulo fala no versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Precisamos desse equilíbrio espiritual, a verdade e o amor. A verdade sem amor é brutalidade, é estupidez. Quando uma pessoa é rude, bruta, né? E foi o caso de muitos na igreja de Éfeso. Mais tarde, Jesus falou: sei que eu vejo as obras de vocês, eu vejo que vocês estão trabalhando, vocês têm a verdade, sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Mas tem uma coisa contra vocês: abandonaste o seu primeiro amor. O amor mais importante, tanto o amor a Deus, a sua palavra, quanto o amor à igreja, aos irmãos, até o amor e compaixão pelas almas perdidas, né? Então, verdade sem amor é um lado extremo, brutalidade. Agora, amor sem verdade é hipocrisia. Tem muita gente falando de amor, fazem muitas obras sociais, tem muitas programações, muito programa para ter aquela atmosfera gostosa que é necessária, é importante, mas eles acabam comprometendo a palavra de Deus, deixando de lado algumas doutrinas muito importantes, como é a doutrina bíblica da separação daqueles que se dizem irmãos e estão vivendo fora de ordem, né? Às vezes temos que ser duros. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27:6. Nem sempre o amor, né, nos faz falar palavras doces. Às vezes temos que falar palavras duras. Já nem sempre o beijo de pessoa que vem e te abraça e tudo são verdadeiros, né? Temos que ter o equilíbrio. Paulo diz: seguindo a verdade em amor, e essa é uma característica tão importante do crente que está crescendo, amadurecendo, né? Aquilo que os cristãos defendem e a maneira como devem fazer, né, deve constratar totalmente com aqueles homens que Paulo mencionou no versículo 14, né? E muita gente segue eles, né, por causa da artimanha deles, pela astúcia deles. Absalão, né, filho de Davi, roubou o coração do povo porque falava bonito, falava durante 4 anos, ele roubou o coração daquelas pessoas porque também não foram coerentes, né? Então, nós temos que cuidar. Homens que enganam os outros em benefício próprio, ao passo que o cristão deve levar adiante, né, a verdade, a fim de trazer benefício espiritual aos outros. Deve fazer isso de uma forma tão cativante como só o amor é capaz de fazer. E quarto e último lugar aqui para nossa meditação, no versículo 16, né, ele vai falar então sobre essa cooperação espiritual. Cooperação espiritual. É só de Cristo como cabeça que o corpo recebe
toda a capacidade para crescer e para desenvolver a sua atividade, né? Recebendo assim aquela direção única para funcionar, então, como entidade coordenada. Ah, cada membro do corpo, não importa o quão insignificante pareça ser, ele tem então um ministério importante para exercer para o bem do corpo de Cristo. Então, você precisa reconhecer a importância da igreja local. Há um mandamento: não deixei de congregar, como é costume de alguns, desde a época do apóstolo Paulo, alguns têm costume, né? Uns vão dizer, mas eu tenho perseguição. Outros vão dizer, eu sou muito culpado. E sempre vai ter alguma desculpa. Mas tem um mandamento: não abandoneis a vossa congregação, não deixais de congregar. Antes, quanto mais que vedes que o dia se aproxima, o dia de Cristo se aproxima, vamos estimular uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Então, temos aqui a visão de Paulo para a igreja, né? Essa nova sociedade que Deus criou deve demonstrar, então, amor, unidade, diversidade, maturidade sempre crescente, né? Essas são, então, as qualificações, as características do crente. Deixe-me dizer aqui: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essas são as características, então, de uma vida digna do nosso chamado. Que Deus abençoe, irmãos, que possa ajudar vocês, então, a pôr em prática isso, ajudando uns aos outros, sendo unidos no Senhor. Tem muita coisa para ser feita. E eu dou graças a Deus por vocês, porque já passaram por bastante dificuldades, mas estão aí se esforçando. Tem sido exemplo para várias igrejas, né? E eu estou sempre reunido com o irmão Canudilho, semanalmente, orando por ele, orando com ele, e junto com alguns outros irmãos que têm aparecido para esse estudo bíblico. Todos vocês estão convidados, precisa se organizar, quem sabe a gente pode se ver mais vezes, né? Deus abençoe mais uma vez. Feliz aniversário para cada um de vocês que fazem parte da Igreja Batista Fundamental. Que Deus vos abençoe.